Então, a língua, ah, ela vai mudando, ela vai variando, ela vai se adequando. Lembra do exemplo lá do começo da aula? Ela vai se adequando, né? Ela vai entrando ali nos moldes e a gente vai usando a língua, né? É, tem um professor muito interessante para quando a gente fala de variação linguística, chamado Marcos Banho, né? Se escreve Bagno, com G mudo. Ele é um professor muito interessante, importante quando a gente fala de variação. É um professor da Universidade de Brasília, né, UNB. E ele tem um livrinho chamado Preconceito Linguístico muito interessante, que ele vai desconstruindo alguns mitos sobre língua, né? Tem muita gente, por exemplo, que fala assim, o português correto é o português de Portugal. Outras pessoas falam assim, não, o português mais certo que tem no Brasil é o do Maranhão, né? E vários outros mitos, né? E a gente vai desconstruindo esses mitos, né? Se não for na aula de hoje, a gente faz um segundo vídeo para falar sobre isso. Então, podemos dizer que língua é um rótulo coletivo, né? Por trás dessa coisa que parece única, né? Língua, existem várias outras coisas que são as variedades linguísticas, tá? Então, vimos que a língua é algo heterogêneo, né? E por que é assim, né? Por que é heterogêneo? As línguas são faladas por seres humanos, né? Obviamente. E os seres humanos são também seres políticos, né? Já dizia o bom e velho Aristóteles: o homem é um animal político, né? Então, estamos vivendo em uma sociedade e a sociedade ela é múltipla, variada, diversificada, tá? E a língua vai acompanhando esse caráter próprio, múltiplo, variável, instável da própria sociedade, né? Então, por isso que a gente fala de variação. Porque imagina, gente, Brasil. Brasil é um país de tamanho, né, de território tão grande, quase que tamanho continental, né? O Brasil é muito grande. É, existem aqui nesse país cerca de 220 milhões de pessoas. Então vocês imaginem a, a potência que esse país tem quando a gente fala de diversidade, né? De variedade, de multiplicidade. Né? E aí, se a nossa sociedade é múltipla, variada e diversificada, por que a língua não vai ser? A língua, ela acompanha o caráter múltiplo, variável e instável da própria sociedade. Né? Então, a heterogeneidade da língua acompanha a heterogeneidade social. Né? Então, a sociedade é heterogênea e, por consequência, a língua também é heterogênea. Né? Então, a língua vai variando de acordo, por exemplo, com a identidade de gênero, né? Então, um exemplo: homens e mulheres falam de forma diferente, né? Linguistas já provaram isso. Por exemplo, mulheres usam muito mais o diminutivo do que homens, né? E aí, claro, eu não estou fazendo nenhum julgamento aqui de valor sobre isso, mas isso é uma tendência, né? Uma tendência linguística. Homens falam muito menos diminutivo do que mulheres, né? A gente também tem aí a questão da faixa etária, né? Por exemplo, pessoas mais velhas falam diferente de pessoas mais novas, né? Um outro exemplo muito interessante é o nós e o agente. Pessoas mais velhas utilizam muito mais o nós, né? Isso é comprovado pelos linguistas. Enquanto a gente, olha aí eu já falando a gente, enquanto a gente, a galera mais nova, acaba muito mais usando o agente ao invés de nós, né? Isso é interessante. Grau de instrução, né? Profissões, por exemplo, o médico não fala da mesma forma que o padeiro, né? E o padeiro também não fala da mesma forma que um advogado, né? E o advogado não fala da mesma forma que um professor quando está lecionando, né? Então, tudo isso implica. Então, ó, só relembrando, o Brasil é um país de tamanho quase continental, né? Como eu disse para vocês. Aqui vivem pessoas muito diferentes,
né, que frequentam lugares diferentes, que têm religiões diferentes, que, que comem diferente, né, se vestem de formas diferentes. Então, a língua é também um reflexo das nossas diferenças. E tudo bem com isso, gente, né? Então, essa você tem que anotar. A ideia da variação linguística surge da ideia de uma sociedade múltipla e diversificada, né? Então, gente, olha só, quando a gente está falando de variação, e eu já ouvi muitos professores falarem isso, né? Ah, o problema da variação linguística, né? Como assim problema da variação linguística? Não podemos encarar a variação como um problema, porque ela faz parte da natureza das línguas do mundo, né? Não é só o português que varia, né, gente? Todas as línguas variam. Se a língua deixa de ter variação, né, de ter variedades linguísticas, essa língua vai morrer, né? Vai acabar aí como o latim. Então, a variação, galera, ela atravessa todos os níveis da língua, né? Então, atravessa o nível fonético e fonológico, né? Ou seja, os sons da língua, né? Por exemplo, eu vou até, acho que trazer esse exemplo, essa música, quando a gente estiver na aula síncrona, né? Que é uma música que está muito aí em alta, né? Que é a música Letícia, né? E aí, como que o cantor canta essa música, né? Ele pronuncia assim, ó, Letícia, Letícia, né? Enquanto nós cantamos como, né? Letícia, Letícia. Olha como que o T é diferente. Letícia e Letícia, né? Isso é uma variação aí do plano fonético fonológico, né? A gente também tem a variação atravessando o nível morfológico, né? Ou seja, a forma como as palavras se organizam, se criam. Também variação sintática, né? A organização dos elementos na fala, nas orações, nos textos. Variação também atravessa o nível semântico, ou seja, nos significados das palavras. Também no nível lexical, né? O mesmo objeto ele pode ter vários nomes em várias regiões, né? Por exemplo, como exemplo de variação lexical, eu trago para vocês o aipim, né? Tem gente que fala macaxeira, tem gente que fala mandioca. Aqui no dialeto carioca, a gente acaba por usar muito mais aipim, né? Também tem um outro exemplo, não sei se tem gente aí que mora em Niterói ou conhece alguém que mora em Niterói, mas a gente, bom, pelo menos eu acho, né? Que a gente aqui usa muito a palavra joelho, né? Para fazer referência àquele salgado assado de queijo com presunto. Mas em Niterói é diferente, né? Eu acho que eles falam italianinho. E tem outros tipos, né? Tem várias palavras, na verdade, que vão variando de acordo com o lugar, né? Por exemplo, pão francês, pão de sal, cacetinho. No final das contas, qual é o nome, né? Não existe o nome, existem vários, né? Para fazer referência àquele pão que a gente come de manhã, que vai na padaria buscar lá R$ 1,05, 5 pães, né? Existe também a variação que atravessa o nível estilístico pragmático, né? Que é o uso social, a interação que varia de acordo com as tarefas linguísticas com o nosso interlocutor, né? E aí um exemplo é a forma como você vai se dirigir a outra pessoa, né? Isso vai variar muito. Por exemplo, se eu for me dirigir ao Papa, eu vou me dirigir ao Papa de uma forma. Mas se eu for me dirigir ao meu vizinho, eu vou me dirigir ao meu vizinho de uma outra forma. Né? Então, um exemplo disso é, por exemplo, a gente vai usar o você, a gente vai usar o tu ou vai usar o senhora? Né? Quem aí foi criado com mãe dizendo que tem que chamar, né, as pessoas de senhora, né? Sim, senhora e tudo mais, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Mas a gente, por exemplo, não vai falar sim, senhora, para uma amiga nossa, né? Para uma amiga nossa, a gente vai usar até outros vocativos. Mas não senhora, né? Senhora a gente deixa para vizinha que tem 50, 60 anos, né? Então, isso que é a variação estilística pragmática, tá? Então, olha só, eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Parei no slide 17.
E aí, eu e Monique vamos iniciar um outro vídeo para a gente dar continuidade a essa aula, né? Para não ficar uma aula muito grande, pesadona, e aí a gente vai fragmentar esse conteúdo. Bom, gente, espero que até aqui vocês estejam entendendo. Se não estiverem entendendo, por favor, me solicitem, né? Mais para frente a gente também vai ter uma troca mais efetiva, né? Não sei, pelo Classroom ou pelo próprio WhatsApp, e aí a gente vai conversando sobre as aulas que a gente está ministrando aqui, tá? Ok, até a próxima, galera.